Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Que bom que estamos juntos mais uma vez no canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência aos nossos trabalhos, às nossas reflexões diárias do livro Fonte Viva. E hoje, capítulo 28, que tem como título Alguma Coisa. No subtítulo, uma frase do nosso mestre, nosso irmão Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31, onde ele diz: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Olha que lindo, né, meus irmãos? E agora o comentário de Emmanuel, ele nos traz: Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz, que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Olha que lindo, né, meus amados? E Emmanuel aqui nos diz, né, que nós devemos ser indulgentes, né? Primeiro com as nossas faltas, com as nossas dificuldades, mas com os contratempos, com as dificuldades dos nossos irmãos, aqueles que caminham conosco, aqueles que habitam conosco, né? Aqueles que transitam conosco nos nossos dias. Então, a indulgência é muito importante nessa nossa caminhada. E aqui no subtítulo, a frase do nosso Mestre Jesus, nós voltamos lá no Evangelho de Lucas, né? Uma passagem muito importante para todos, porque relata que Jesus, naquela época, né, quando ele estava em Cafarnaum, onde morava Pedro, ele peregrinava, levava boa nova aos tristes, aos doentes, aos enfermos do corpo, aos enfermos da alma. Jesus andava e caminhava entre os mais necessitados, aqueles que mais precisavam de uma palavra, que precisavam de um olhar, né, mais profundo sobre o espírito que estava ali, não somente sobre os homens terrenos, encarnados, reencarnados aqui mais uma vez. Jesus olhava para o espírito imortal, né, a profundidade daquele espírito milenar. Nós não compreendíamos naquela época, né? Então, o mestre era muitas vezes criticado pelos escribas e pelos fariseus, os doutores da lei, os religiosos da época, que se diziam, né, os homens que mais entendiam das leis divinas, das leis do Torá. Então, eles se diziam abaixo do nosso Pai, do nosso Criador, aqueles que mais compreendiam as leis divinas e a que todos deveriam respeitar a eles,
se sentiam superiores sobre os demais habitantes daquela época. Jesus veio com uma mensagem diferente. Jesus veio com o amor. Jesus veio com também a palavra íntima dentro de si. Também veio com o conhecimento divino, mas ele exemplificou de uma outra maneira. Inclusive o mestre tantas vezes dizia para os escribas e para os fariseus que eles não colocavam em prática todo o conhecimento. Então, meus amados, num determinado dia, ele passa por um coletor de impostos chamado Levi, que trabalhava para os romanos, e o convida a segui-lo. Levi, que depois veio a ser Mateus, evangelista, aceita aquele convite. Porque, na verdade, ele já estava pronto para mudar, né, o rumo da sua história espiritual. O Cristo, com o seu olhar, o Cristo, com o seu amor, enxergou em Mateus mais um irmão, mais uma alma pescada pelo amor do nosso Mestre. Então Mateus decidiu comemorar aquele dia em que ele estava tão feliz e convidou Jesus para um banquete, uma janta, junto de outros publicanos. E os escribas e os fariseus, como críticos ferrenhos do Mestre naquela época, mais uma vez, né, justificaram para si mesmos por que estavam ali seguindo aquele que se dizia o Messias e comungando daqueles irmãos publicanos. E perguntavam como pode ele sentar à mesa desses cobradores de impostos, desses que tiram daqueles que muitas vezes são irmãos de caminhada? Como pode esse que se diz o Messias, o Filho de Deus, sentar à mesa desses irmãos? E aí o Mestre, na sua sabedoria infinita e profunda, disse: eu não vim aqui, nesse plano, nesse mundo, para os sãos. Eu vim para os doentes da alma. Eu vim para aqueles que necessitam de ajuda. Eu vim para os pecadores que se arrependem. Então, meus amados, essa mensagem é lindíssima. Jesus veio por todos nós. Jesus veio nos convidar a essa transformação. Jesus veio nos convidar a olharmos lá dentro dos nossos corações e visitarmos aqueles sentimentos guardados na nossa intimidade espiritual. Colaborando com esse texto lindíssimo de Emmanuel, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós trazemos aqui o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, item 18, que vai falar sobre a indulgência. Foi escrito, né, foi transmitido por Dufetre, bispo de Nevers, em Bordeaux. Aqui ele diz para todos nós: caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por quê? Pois serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos. Quando, pois, cessareis de perceber no olho de vosso irmão o arqueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas das suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Que possamos enxergar os nossos irmãos, a centelha vivaz, né, meus amados, da essência espiritual que habita dentro de todos nós.
Um bom dia a todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Comentem se quiserem. Muito obrigado, meus amados. Um abraço.